Boa noite, irmãos. Eu percebo que há umas carinhas aqui na frente que ficavam lá atrás, agora estão aqui na frente por algum motivo. Acho que são as cadeiras, né? Isso me dá o direito de pregar mais 30 minutos, pelo menos a mais, hoje. Mas eu queria dar um bem-vindo aos nossos amigos que estão aqui nos visitando hoje. Vocês são muito bem-vindos. Queremos que você se sinta à vontade. Espero que a mensagem de Deus toque no seu coração também hoje. Eu queria dar um aviso antes de começarmos a lermos a Bíblia. No próximo domingo se inicia o horário de verão. Então, do sábado para o domingo, você tem que adiantar o seu relógio 1 hora, certo? Então, não esquece disso. Adiante o seu relógio 1 hora no sábado, à meia-noite. Você vai chegar aqui, nós vamos curtir o culto aqui, vai demorar para escurecer. Então, vai ser muito bom para nós. E eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Só que quem vai contar para vocês é esse vídeo agora aqui, ó. Nosso primeiro batismo em Ribeirão Preto, primeiro de muitos. Eu sei que todos aqui têm orado bastante, têm pedido a Deus para que Deus abençoe essa missão. E esse anima os nossos corações, ver o que Deus está fazendo lá. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque é tão especial saber que a Sua palavra está sendo pregada em todos os cantos. E ver irmãos saírem daqui, Pai, do nosso convívio, com o sonho de levar a Tua mensagem para Ribeirão Preto. E hoje poder anunciar e ver, Pai, a Milene ser batizada. Primeiro fruto que eles estão dando lá em Ribeirão. Sei que é o primeiro de muitos. E muito obrigado, Senhor. Agradecemos tanto, Pai, que o Senhor use cada um de nós aqui na nossa missão no bairro onde nós estamos. Cada um de nós aqui somos missionários onde nós estamos também, Senhor. Usa nossas vidas para que as pessoas conheçam mais a Jesus por meio de nós. Agradecemos o Senhor. E oramos em nome de Jesus, amém. Queria começar com vocês lendo em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O título que eu escolhi aqui hoje é Fiéis a toda prova. Lamentações 3, versículo 22. É um livro que você talvez não lê muito, né? Mas tem lições emocionantes de Deus para nós. Em Lamentações 3, versículo 22, diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo que tenho. Por isso, confio nele. O Senhor é bom para todos que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém? Quando você ouve uma escritura como essa, uma passagem da Bíblia como essa, qual o sentimento que brota no seu coração? Eu perguntei isso para minha esposa e ela disse: me dá esperança, me inspira, me anima, me faz pensar mais no amor de Deus.
E eu acredito que com você não é diferente, não é? Enche de inspiração. E talvez você tenha a ideia de que o autor, ou quem escreveu, quem falou essas palavras, talvez estivesse gozando a melhor fase da vida dele com Deus. Talvez estivesse gozando muita paz. Ou talvez estivesse no alto de uma montanha, olhando para o horizonte com uma imagem de paz. Ou na frente do mar, tranquilo, calmo e sereno, pensando em Deus. Mas sabe, não é nada disso. Quem escreveu, quem proferiu essas palavras foi Jeremias. Jeremias, o profeta, que estava vivendo talvez o pior momento da sua vida e da vida do povo de Israel. E eu vou colocar você agora um pouco no panorama da história, para você poder entender um pouco o que eu quero dizer hoje. É fascinante estudar a história do povo de Israel, do Antigo Testamento. Ao contrário do que muitos pensam, o Antigo Testamento tem muitas lições para nós, hoje. E colocando um pouco na perspectiva da história, Israel passou por dois grandes cativeiros, dois grandes momentos de escravidão. O primeiro foi lá no Egito com Moisés, como libertador, onde Deus levantou Moisés, mas eles ficaram 400 anos sob o jugo dos egípcios, e Deus levanta um homem, um profeta, um homem de Deus, que foi Moisés, por volta de 1462. 1462 antes de Cristo. E aí você conhece a história onde Deus usa Moisés para tirar o povo do cativeiro lá do Egito, leva ao deserto, eles andam 40 anos no deserto, e depois, através de Josué, eles entram na terra prometida, e eles vivem lá e se estabelecem lá. E dessa entrada na terra prometida, eles vão vivendo lá, e Deus levanta um rei atrás do outro. Quando um rei era fiel a Deus, a nação prosperava. Quando um rei não era fiel a Deus, a nação sofria. E isso se dá até o ano de 600 a.C. Então, mais ou menos, aí 800, quase 1000 anos, entre a entrada em Canaã até chegarmos nessa fase da história que eu vou falar agora. De Moisés até a Babilônia, o povo de Israel teve uma sucessão de reis que governava. E quando um rei estava perto de Deus, esse povo prosperava. E quando o rei não estava perto de Deus, esse povo sofria e se afastava de Deus. E Jeremias foi o profeta que viveu exatamente nessa época, em que a Babilônia estava prestes, o reino da Babilônia, que era o maior daquela época, estava crescendo, dominando todos os reinos ao redor, causando muito temor. E nessa época, Jeremias é o profeta que Deus escolhe para falar com o povo de Israel, para chamar o povo de Israel ao arrependimento, a se voltar para Deus. E ele vive justamente nessa época, entre o último rei, que foi Jeoaquim. E ele pregava insistentemente ao povo de Israel, aos 4 cantos de Israel: se arrependam, porque em breve virá o juízo de Deus. Ele pregava insistentemente. Você lê o livro de Jeremias, algumas vezes você vê até Jeremias cansado, porque ele só trazia a notícia de destruição, com a intenção de que o povo se arrependesse, pois havia abandonado a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Há consequências quando nos afastamos de Deus. Deus é um Deus cheio de misericórdia e de graça, e Ele quer a nossa fidelidade. Mas há consequências nas nossas vidas quando nos afastamos de Deus. Então, Nabucodonosor, o rei do maior império da época, e estudando a história, nós vemos que o reino se levanta e ficam lá centenas de anos, aí ele cai, aí levanta outro, aí cai, levanta outro e cai. Esses reinos se enchem de soberba, e sempre há a época
da ascensão do poder e da queda. E não é diferente de hoje. Alguns países estão aí se enchendo, mas Deus é o Rei Supremo. Nabucodonosor, então, assume o império na época da Babilônia, invade Jerusalém, destrói completamente a cidade, derruba os muros, casas, monumentos e, por último, destrói o templo construído por Salomão. Deixa em ruínas. Isso foi como um golpe finalizador do MMA para o povo de Israel, para acabar com todas as esperanças, para deixar na lona. Nabucodonosor destrói o templo. Logo em seguida, leva como prisioneiro todos os nobres, os mais inteligentes, os que podiam exercer qualquer tipo de liderança, os jovens fortes, e deixa para trás os pobres, os doentes e os velhos. Que cenário mais devastador, não é? Tenta imaginar isso na sua cabeça. Eu sei que é bem breve aqui o panorama que eu estou dando, mas tenta imaginar esse panorama. Não havia água, não tinha comida, um monte de entulho para tudo quanto é lado. E quando eles iam buscar Deus, porque eles iam buscar Deus no templo, chegavam no templo, o templo em ruínas, tudo em completa destruição. E Jeremias gritou aos quatro cantos dessa cidade para que se arrependesse. Ninguém ouviu, e agora fica na pior situação, e vivendo em consequência da devastação. Faltava tudo, faltava comida, faltava água, mantimentos, faltava principalmente lugar para adoração. Tudo havia sido destruído. Em Lamentações, capítulo 1, versículo 1, Jeremias descreve mais ou menos o cenário. Vamos lá. Lamentações, capítulo 1, versículo 1, diz assim: como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Era esse panorama que Jeremias pronunciou essas palavras que eu comecei aqui, logo no início dessa exposição. Essas palavras tão animadoras. Era esse cenário que Jeremias estava vivendo. E talvez a pergunta que vem à nossa mente: o que faz um homem em meio a esse cenário de devastação, de tristeza, de angústia, pronunciar palavras tão encorajadoras e inspiradoras? Com certeza era o relacionamento que esse homem tinha com Deus. Era a conexão que ele tinha com Deus. Esse homem tinha uma relação com Deus que independia do templo ou do panorama que ele estava vivendo, da situação ao seu redor. Ele era fiel a Deus. Jeremias era fiel a Deus. Minha pergunta para nós hoje, irmãos, é a pergunta que eu fiz para mim também: como anda a nossa fidelidade a Deus? Como anda a sua fidelidade a Deus hoje? Sabe, quando casamos, juramos ser fiéis até a morte. Quem é casado aqui lembra, né? Quando você chegou lá no altar, você pronunciou aquelas palavras: você fiel até a morte, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Não é? Você falou essas palavras lá, você lembra? E às vezes a gente fala essas palavras e nem pensa muito que isso pode acontecer, né? E não é à toa que Deus compara a igreja com a noiva de Cristo, com o noivo, pois sua expectativa é que sejamos fiéis até a morte. Quando a gente está casando, é impressionante. Quando você casa, tudo está muito bom na sua vida, não é? Você está apaixonado, está apaixonada, está montando a sua casinha, não é, Luciano Aquino? Não é? Ó, o Luciano Aquino vai casar daqui a 2 semanas, né, Luciano? Sábado que vem. E o Paulo começou a namorar ontem. Ó, Jesus está voltando, viu? Parabéns, viu? Mas é uma alegria ver esses irmãos
tendo vitórias com Deus, encontrando mulheres de Deus. Mas quando você vai casar, tá tudo muito, muito bom. Você está sonhando com o casamento, com a lua de mel, em viver com a sua esposa, com o seu marido. E aí quando você casa, depois volta da lua de mel, aí começa a acontecer algumas coisas diferentes, que você não percebia antes. Você percebe na primeira noite que o seu parceiro ronca, que tem chulé, ou tem mau hálito, né? Alguns percebem que talvez que o marido não gostava muito de tomar banho. Eu lembro quando eu casei, cheguei, os problemas que eu tive com a minha esposa foi logo no começo do casamento por minha culpa. Porque eu era bem bagunçado. A minha irmã sabe disso. E eu lembro de casando, deixando a toalha jogada no chão, um sapato no meio da sala. E aquela pergunta depois, quando deitamos na cama, e ela perguntando para mim, você tomou banho? E eu tinha duas respostas para dar. Se eu falasse sim, eu não podia estar mentindo. E se eu falasse não, eu tinha que tomar banho. Obrigado. Mas graças a Deus, mudei, viu? Pode perguntar para ela. Mas é assim, né? O homem é assim, o jovem, quando é criança, seu filho, se tem filho homem, ele, quando é pequeno, você tem que falar para ele tomar banho. Vai tomar banho, menino. Vai tomar banho, menino. Não quer tomar banho, não é assim? Depois que ele fica adolescente, você grita na janela, sai desse chuveiro, moleque. Porque ele quer tomar banho toda hora, né? Depois ele vai ficando velho e volta de novo, não querer tomar banho. Quando a gente é batizado é semelhante. A gente está na melhor fase da vida também. Você acabou de estudar a Bíblia. As verdades ali de Deus estão mudando o seu coração. Você fez transformações incríveis. E aí depois você é batizado, aquela alegria, aquela festa. Mas depois você entra numa caminhada e começa a ouvir as provas. Começa a ouvir as perseguições, as dificuldades. E aí você percebe que você precisa construir uma caminhada de fidelidade a Deus. Não é assim? Os que estão já aqui há muito tempo, sabem o que eu estou falando. E aí precisamos renovar, cada dia, a nossa fidelidade a Deus. O Jorge falou um pouco na semana passada sobre a graça de Deus derramada sobre Abraão. E essa história de Abraão, ela está mais ou menos 1.500 anos antes dessa história que eu acabei de relatar para vocês. E como Deus também derramou sobre Abraão e vários homens durante a história do povo de Israel, a misericórdia de Deus e a sua graça. Porém, a gente sabe que quanto maior o privilégio, maior são as responsabilidades também. Nós gostamos de ouvir muito sobre a graça de Deus. E, sem dúvida, é maravilhoso. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. Mas a graça de Deus também envolve responsabilidades para nós. Por gratidão a Deus. E nós temos tudo para desenvolver essa fidelidade a Deus. É o que Deus espera de nós. Ele não espera a nossa performance, mas Ele espera a nossa fidelidade. Temos Sua palavra, temos a igreja, temos irmãos incríveis, temos o Espírito Santo, temos Cristo, temos tudo para desenvolver, cada dia que passa, mais fidelidade a Deus. Amém? Sabe, outros homens também demonstraram a sua fidelidade a Deus nesse período da história que eu estou relatando agora. Quando Nabucodonosor levou os prisioneiros, então eles entraram, Jeremias estava lá anunciando, o povo não ouviu, Nabucodonosor chegou com toda a sua força, dominou, destruiu Jerusalém, levou os cativos, entre eles jovens, homens inteligentes, homens que tinham capacidade de liderança, e lá no meio dessa turma, sabe quem estava com eles? Indo preso, indo como escravos? Daniel e seus 3 amigos. Provavelmente Daniel e seus 3 amigos passaram e Jeremias provavelmente viu eles indo para o cativeiro. Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 1. O livro de Daniel foi escrito exatamente nesse mesmo período do cativeiro, especialmente no começo,
quando o povo de Israel estava sendo levado e chegando à Babilônia, saindo da sua terra, onde eles tinham tudo lá, e indo para a Babilônia, onde eles não tinham nada lá. Em Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhessem entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Davi resolveu que não iria ficar impuro. Resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel, agora, na Babilônia, e seus amigos, apesar de escravos, e agora estarem numa terra completamente estranha, longe do templo, de estarem sofrendo como prisioneiros, de estarem sendo pressionados agora para se tornarem impuros, porque se eles não obedecessem ao rei, eles poderiam morreriam na certa. E além disso, toda a luta interna de tentar entender o que estava acontecendo, porque eles eram homens fiéis a Deus, mas eles decidiram que não iriam ser infiéis a Deus, que não iriam se contaminar com a comida do rei. Tudo desfavorável, e mesmo assim permaneceram fiéis. E nós, irmãos, hoje, no século 21, nós também temos a mesma decisão em nossos corações? Nós vivemos num mundo decadente, imoral, caído, egoísta, materialista. Estamos sendo pressionados todos os dias também para nos tornarmos impuros, na rua, no trabalho, na escola, no meio dos amigos. Estamos nos mantendo fiéis a Deus? Ou estamos indo com a onda que esse mundo nos impõe? Somos discípulos, como em Lucas 9, 23 fala, para negarmos nossos interesses, carregarmos a nossa cruz. Desejamos ardentemente a mesma firmeza de Daniel e seus amigos? Para isso estamos estudando a Bíblia, estamos orando todas as manhãs, estamos nos apegando a Deus, querendo viver um cristianismo real e profundo, ou estamos deixando a comodidade e querendo abraçar um cristianismo da comodidade? Queremos que a igreja seja como eu quero, ou como Deus quer? Sabe, eu vejo pessoas pulando de igreja em igreja, reclamando de igreja. Essa igreja não é do jeito que eu quero, essa igreja não é assim, não é assado. Quando na verdade deveria estar perguntando qual é a igreja que Deus quer, e não a igreja que é melhor para mim. Sabe, outro acontecimento, 5 anos após Daniel ter esse encontro, essa decisão de não se contaminar com a comida do rei, 5 anos depois, o rei Daniel e seus amigos já tinham conquistado já a amizade e a admiração do rei.
O rei já tinha colocado eles em cargos importantes no reinado da Babilônia. 5 anos depois, o rei resolve, o tio Nabucodonosor resolve complicar a vida deles. Inventa de construir uma estátua gigante, que era o retrato dele, e queriam que todos se curvassem e adorassem aquela estátua. E um belo dia, ele reúne todas as pessoas, inclusive os amigos de Daniel, e o rei quer que eles se curvem diante daquela estátua. Em Daniel 3,16, acompanha comigo em Daniel 3,16. Depois então imagina, eles estão lá todos reunidos, em campo aberto, o rei apresenta a estátua e fala que todo mundo, ao tocar dos tamborins, deveriam se ajoelhar e se prostrar diante daquela estátua. E olha a resposta, não vou ler o texto inteiro porque é muito grande, você pode ler em casa depois, mas no versículo 16, olha a resposta dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Dá até um arrepio de pensar nisso, né? Então vamos ver um vídeo agora para você imaginar essa cena ao vivo e a cores. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Jovens demais pra morrer cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era
Que incrível isso, não é? Uma multidão se ajoelhou, só 3 ficaram em pé. Sabe o que mais o versículo que mais me emociona é o 17 e 18, onde ele fala: mesmo que Deus não nos livre, não seremos infiéis. Não vamos adorar essa estátua. Sabe, irmão, essa cena que nós vimos aqui acontece quase todos os dias nas nossas vidas. Sabe quando? Quando estamos fora da igreja. Quando você decide meditar na palavra de Deus, diante de pressões para não fazê-lo. Quando você se dedica a orar a Deus, gastar tempo em oração, mesmo quando ao seu redor tem tanta pressão para não fazê-lo. Quando você que é jovem e está na escola e é um cristão e é minoria, e você está lá e você não se deixa corromper pela pressão de seus amigos e desobedecer a Deus. Quando você que é solteiro e não cede à cobiça, à masturbação e à pornografia, porque você adora o Deus e é fiel a Ele. Quando você que é solteiro e jovem e não cede à tentação de namorar alguém que não ama a Deus, que não é fiel a Deus. E você confia que Deus vai trazer para você, que Deus vai te dar alguém que ama a Deus. Quando você que é solteiro e namora, e decide manter um namoro puro, porque é fiel a Deus. E não permitir intimidades no relacionamento, porque você não se curva diante do Deus da imoralidade. Quando você que é casado e se mantém fiel à sua esposa, ou seu marido, não permitindo que situações no trabalho, ou em qualquer outro lugar de cobiça ou pornografia, ou intimidade com amigas ou amigos do trabalho, ou com outras mulheres e homens, que você é fiel a Deus e fiel à sua esposa. Quando nos mantemos honestos, num mundo e num país desonesto, e você fala: eu sou fiel a Deus, e eu vou ser honesto. Quando nos mantemos fiéis, mesmo se outros ao nosso redor não são fiéis. Sabe, nós não nos curvamos diante das estátuas que existem ao nosso redor, querendo que nós nos curvemos, quando nós nos mantemos como discípulos. Renovamos nosso compromisso cada manhã de sermos discípulos e compartilharmos nossa fé e Cristo às pessoas. Nos mantemos de pé e não curvamos aos outros deuses. Quando decidimos não murmurar, não reclamar, mantendo a nossa confiança na soberania de Deus e que Deus está no controle da nossa vida. Não nos curvamos diante das estátuas que aparecem ao nosso redor, quando continuamos servindo a Deus, mesmo depois de sofrimento, de passar por sofrimentos. E eu sei, irmãos, vários aqui, muitos aqui passam por sofrimentos. E se você não está sofrendo agora, curta esse momento, vai chegar na sua vida. Todo mundo sofre. E Deus tem um plano para o sofrimento. Sabe, Jeremias poderia... Sabe o que aconteceu com Jeremias? Quando o povo foi levado para a Babilônia, ele poderia ter... Porque o Nebuzaradã, que era o chefe da guarda de Nabucodonosor, libertou Jeremias. Ele poderia falar: agora sim, já fiz meu trabalho, vou arrumar uma casinha lá no interior das montanhas e vou viver minha vida lá, tranquilo. Sabe o que ele fez? Ele decidiu ficar em Jerusalém com os pobres, os velhos e os fracos, para pregar e para ajudar as pessoas lá. Sabe, o Ettore comentou numa pregação que ele fez sobre Salmo 126, a diferença entre murmuração e reclamação, murmuração e lamentação. Murmurar é você reclamar de algo, de sofrimento, ou de qualquer coisa na sua vida, só por reclamar. Como se você merecesse não passar por aquilo. Lamentar é uma expressão de dor, de viver, de passar por uma situação de sofrimento, sem perder a esperança que Deus está no controle, que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai trazer um momento melhor, que Deus vai curar, que Deus vai nos libertar, seja lá do que for.
Eu já murmurei muitas vezes na minha vida, por pensar ou por achar que eu merecia algo de Deus, ou por achar que eu não merecia passar por um sofrimento, épocas que eu fiquei doente, épocas que eu tive problemas financeiros, de ficar, Deus, por quê? Eu sirvo o Senhor, eu faço isso, faço aquilo, por quê? Isso é reclamação. Mas sabe, quando a gente está lamentando, é ser sincero com a dor, mas sempre olhando para Deus, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é um Deus que tem misericórdia. O Senhor é um Deus que ouve os meus sofrimentos, vê meu sofrimento, e eu confio no Senhor. Sabe, vários salmos mostram a lamentação. E Jeremias aqui fala sobre isso. Eu queria perguntar para você, você tem murmurado ou você tem lamentado? Sabe, a lamentação é um sentimento sincero de dor, mas levando em consideração que Deus está no controle da sua vida. O povo de Israel, nessa época, entre 600 e 400 anos antes de Cristo, foi nessa época entre o pré-exílio, o exílio na Babilônia e depois a saída da Babilônia, voltando para Jerusalém. Nesses 200 anos, foram escritos livros maravilhosos que nós temos na Bíblia hoje, como Jeremias, Esdras, Neemias, Esther, vários salmos da Bíblia, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Ageu, Malaquias, Zacarias. 200 anos, de história de milênios, de milhares de anos, 200 anos. Muitos livros que nós temos na Bíblia é desse período de 200 anos de sofrimento. Irmãos, quando estamos sofrendo, Deus traz as maiores lições para nós espiritualmente. É onde nós crescemos mais espiritualmente. Onde nós temos grandes lições e nos apegamos mais a Deus. Se nós mantemos fiéis, vamos ver grandes coisas acontecendo. Se você se mantém fiel na sua caminhada com Deus, você vai ver grandes coisas acontecendo. Pode anotar isso aí, você vai ver. Sabe, irmãos, eu vou completar 27 anos de cristão dia 15 de novembro. No dia que nós vamos ter o encontro aqui dos que foram batizados até, de 98 para cá, né? Eu vou completar 27 anos como cristão. E eu já passei por muitos sofrimentos na vida cristã. Muitas alegrias e muitos sofrimentos também. E poder ver Deus honrando. Deus sempre honra quando a gente persevera. Sabe, 2 semanas atrás, como vocês sabem, eu iniciei minha vida cristã lá no Capão Redondo, né? E nós tivemos ali nos primeiros começos da minha vida cristã, grandes milagres aconteceram na nossa vida, de batismo de amigos, do bairro, da rua de cima, da rua de baixo, e um deles era um jovem chamado Edmilson, a gente chamava ele de Edmilson Cabelo. Talvez os mais antigos aqui devem lembrar dele. E esse rapaz ficou 4 anos na igreja e depois ele se afastou. Ele tinha batizado a mãe dele também, e aí depois ele se afastou e ficou a saudade, porque não perdemos o contato e os anos se passaram. O Alcides estava aqui algumas semanas atrás e ele compartilhou que tinha um rapaz que estava estudando a Bíblia, os estudos de restauração, de retorno ao convívio, lá em Ribeirão. E era o Edmilson. Eu falei, é o Edmilson Cabelo? É o Edmilson Cabelo. E aí ele me deu o telefone, eu liguei para ele, e a gente se reencontrou, e ele estava tão animado. Na verdade, ele não mora em Ribeirão, ele mora em São José do Rio Preto, que é mais ou menos 100 quilômetros de Ribeirão. Ele falou, Marcelo, eu nunca esqueci do que eu aprendi. As memórias estão na minha cabeça. Eu já passei, já casei, já separei, já tive uma série de desilusões na minha vida. Eu não vou mais abandonar Deus. Ele está estudando, ele já está preparando, se organizando para mudar para Ribeirão. Terminou um relacionamento que não estava sendo bom para ele, dando vários, e ele está levando a mãe dele para lá. Então eu fiquei super animado, eu falei, puxa, não é em vão. O que nós fazemos no trabalho de Deus não é em vão. Tem outros exemplos aqui também. O William, lá da Zona Leste, ele foi batizado, a irmã dele foi batizada há uns anos atrás,
pouco mais de um ano atrás. E aí trouxe, depois ela convidou ele veio, estudou a Bíblia, foi batizado. Logo em seguida, ele passou por um sofrimento que a irmã abandonou o convívio. Isso foi um grande golpe na vida dele, mas ele continuou. E aí ele chamou o pai dele, e o pai dele foi batizado. Aí depois ele chamou a mãe dele, e a mãe dele foi batizada. E agora, na semana passada, ele batizou uma amiga de infância, lá na Praia Grande. E essa amiga de infância está com câncer, e depois vocês vão ver o batismo dela, está aqui, ela foi batizada. Nessa semana, vocês vão ver o vídeo aqui, a Nayara vai compartilhar com a gente daqui a pouquinho. Outro exemplo, a Lourdes, lá da Zona Leste. Estou falando mais exemplo do Leste, que eu estou lá mais envolvido com eles, né? Mas a Lourdes, lá do Leste, o marido dela, o Oscar, eles sempre foram muito dedicados a Deus, serviam por muitos anos na nova geração, era uma referência lá da igreja em servidão. Há um pouco mais de 2 anos atrás, o Oscar teve um infarto e faleceu. E ela ficou muito mal, eles se amavam muito, e ela ficou muito mal, ela ficou depressiva, e ela recebeu muita ajuda dos irmãos, se levantou, e ela falou, depois de um tempo de sofrimento, ela se levantou e falou: eu quero ir para Ribeirão, eu quero ir para a missão. Ela tem quase 60 anos, e essa semana que passou, ela se mudou para Ribeirão, e ela já está lá, ela estava na foto aqui do batismo. E o incrível é que o Edmilson Cabelo, que eu compartilhei aqui, está indo lá, quer se mudar para Ribeirão, vai se mudar para Ribeirão, e vai levar a mãe, que tem 80 e poucos anos, já tem uma senhora para estudar a Bíblia com ela lá. Eu poderia falar outros irmãos, que decidiram ser fiéis, ainda mais diante do sofrimento. E eu queria animar vocês, irmãos, você está sofrendo, passando por dificuldades, você não está bem espiritualmente, persevera. Não se curva diante dos deuses que estão querendo que você se curve. Vamos proclamar o evangelho aos 4 cantos dessa cidade. Vamos trabalhar para que nossas igrejas em casa sejam fortes, sejam brilhantes, que Jesus esteja lá. Sabe, na semana passada a Carla estava aqui fazendo o momento da oferta, e ela disse que 3 pessoas convidaram ela na época que ela estava estudando a Bíblia. Imagina numa cidade como São Paulo, 3 pessoas convidaram a Carla. Precisamos rever isso acontecendo no nosso meio de novo. Pessoas que vão ser batizadas aqui, falando que 3 pessoas convidaram ela na rua. Vamos construir, irmãos, excelentes igrejas em casa. Vamos viver com fidelidade ao nosso Deus, ao nosso grande Deus, que espera a nossa fidelidade. Que eu e você perseveremos. Não importa o que você está vivendo agora. Se reconecta com Deus de novo. Se recompromete de novo como discípulo. Cristão não tem aposentadoria. Você vai se aposentar lá no céu com Deus. Mesmo assim, talvez Deus tenha uns trabalhinhos para você fazer lá. Mas para terminar, eu vou ler também agora Abacuque 3, que era também um profeta dessa época, que estava vendo de novo, um pouco antes da entrada de Nabucodonosor, lá em Jerusalém. Abacuque estava completamente indignado por ver a injustiça, a maldade dominando, o povo de Israel completamente longe de Deus, tendo injustiças e os governantes também corruptos. E aí ele expressa para Deus a desilusão dele, faz as perguntas para Deus, ele briga um pouco com Deus lá, e no final ele se rende a Deus. E é com essa escritura que eu queria terminar com vocês, em Abacuque 3,17. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém? Que assim seja, irmãos, em nossas vidas. Próxima semana que eu estiver aqui, eu vou falar sobre a saída do exílio no livro de Ageu. Orem por isso, por favor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor quer nossa fidelidade, Pai. Pai, eu sei que nós vivemos num mundo onde há tanta pressão para que nós nos curvemos diante de estátuas,
de outros deuses, há tantos deuses ao nosso redor, querendo nos seduzir. Mas nós sabemos, Pai, que o único Deus que existe, o único Deus poderoso, o único Deus que é grandioso e domina todas as coisas é o Senhor, Pai. E só o Senhor é que nós vamos nos curvar. Pai, a minha oração é que cada um aqui se fortaleça no seu relacionamento com Deus, com o Senhor. Pai, que nós andemos fielmente ao Senhor. Que não deixemos o desânimo, as mágoas do passado, coisas mal resolvidas, nos frear e calar nossa boca. Senhor, ajuda-nos a abrir nossa boca. Queremos proclamar Jesus aos 4 cantos dessa cidade. A minha oração é que cada um aqui vai, mesmo se estiver sofrendo, mesmo diante das dúvidas, que nós vamos proclamar, Pai, o Senhor, que nós vamos ser fiéis e vamos ver a glória do Senhor chegando a nós aqui nessa vida e também quando estivermos no céu. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos. Boa tarde, irmãos. Eu sou o Lucimar, do setor leste. Na verdade, eu estou aqui para encorajá-los sobre a campanha de doação de sangue, né? Gostaria de contar rapidamente um pouquinho sobre a minha história. Eu, desde quando eu era bem mais jovem, eu queria muito doar sangue, mas eu não fui tentar doar uma vez, eu não pude, porque eu tinha o traço da anemia falciforme. Eu tenho o traço da anemia falciforme. E em 2006 eu me vi do outro lado, que eu precisei de doação de sangue, né? E eu fiquei doente. Eu tive que fazer 2 transplantes de fígado em uma semana. Para vocês terem uma ideia, quem não sabe da história, assim, os médicos tinham me dado 48 horas de vida, né? E eu pedi uma nova chance para Deus. E essa nova chance veio através de pessoas familiares que decidiram doar os órgãos de entes queridos para mim, e de pessoas que decidiram doar sangue, né? Como fala lá, não vou lá na escritura, mas fala lá em Levítico 17:11, que o sangue é o que propicia a vida, né? Então, o sangue dessas pessoas propiciaram a minha vida hoje, sabe? E segundo o hospital, eu tive que tomar 38 bolsas de sangue, porque eu perdi muito sangue nessa cirurgia. Foram 24 horas de cirurgia no total. Tive que tomar 2 bolsas de plaqueta. Então, assim, essa foi a minha segunda chance. Então, eu gostaria de encorajá-los, de animá-los, porque, com certeza, nos hospitais tem muitas pessoas esperando por uma segunda chance, procurando uma segunda chance. E essa segunda chance, ela está aí nas suas veias. Então, se você tem condições de fazer essa doação de sangue, vai ocorrer no dia 21/10, das 8 às 12 horas, no Hospital das Clínicas. Está no Hemocentro do Hospital das Clínicas, tá bom? Então, qualquer dúvida, também tem mais informações na página no Facebook. Contamos aí com a doação, a colaboração de vocês. Vou chamar a Ana agora, que ela vai falar sobre um batismo. Boa noite, irmãos. Hoje eu gostaria de falar que nós temos muito para celebrar, e eu vou falar um pouquinho sobre a Karina, né, que o Marcelo comentou na pregação. A Karina, ela é amiga do William, amiga de infância, e eu tive o privilégio, junto com a Joyce, com a Rosana e com o próprio William, de ver a fé por meio de obras, porque no começo do ano a Karina foi detectada com câncer de mama e os médicos deram 2 meses de vida para ela, isso em janeiro. E o William, ele entrou em contato com vários irmãos pedindo oração, e eu vi Deus me chamando a ter fé, né? E eu sempre tive dificuldade em ter fé, principalmente quando envolve doença. E ele tem muita fé. Eu vi a Joyce também com muita fé, e a minha fé foi crescendo também pela vida dela, né? E aí ela começou a estudar a Bíblia, ela crescia o interesse dela de ser transformada, mas existiam muitas dificuldades, não só a dificuldade da doença, mas ela mora hoje em Manguaguá. Então, a gente aproveitava quando ela vinha fazer quimioterapia,
e estudava a Bíblia com ela. Mas era uma situação muito difícil, porque ela tinha uma ferida no seio, que era uma ferida que, quando os médicos olharam, eles falaram, bom, não tem o que fazer, não dá para fazer nenhuma cirurgia, porque não tem como fechar essa ferida. E, à medida que os estudos foram se passando, nós demos alguns desafios para ela cumprir, para ela ter uma vida transformada, né? E, à medida que ela ia cumprindo esses desafios, de forma extraordinária, essa ferida ela foi se fechando. E, hoje, essa ferida está fechada. Então, mesmo com a debilidade do corpo dela, nós presenciamos um milagre. E eu fiquei impressionada, porque em Tiago 5 fala para a gente ter uma fé com obras, né? E eu entendi isso, estudando a Bíblia com ela. E, gente, essa semana eu descobri que o bate-papo do Cláudio tem realizado uma vez por mês bate-papo em Manguaguá. Então, imagina, ela acabou de ser batizada lá e agora já tem um bate-papo para ela. Então, eu vejo como Deus, ele move, né? E é um motivo de muita celebração. E eu gostaria que vocês vissem um vídeo agora para a gente poder... para vocês sentirem um pouquinho da emoção que nós sentimos lá. Obrigada. Karina, você acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, viveu entre os homens, foi morto e crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus? Sim, eu creio. Qual a sua confissão, cara? Deus e Salvador. Amém. Diante dessa boa confissão, Karina, e diante de todos esses testemunhos aqui, você receberá o perdão dos seus pecados, será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receberá o Espírito de Deus. Amém? Amém. Vamos lá agora. Só, segura a mão aí. Legal. Vamos terminar com uma última canção? Podemos levantar, por favor? Cidade Santa, lá chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará pra nos iluminar. Ó Cidade Santa, o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus, e tudo novo será. Quem herda sempre será vencedor. Deus prometeu e há de cumprir o seu amor, em breve há de vir a cidade.
enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol. Deus brilhará pra nos iluminar. Ó cidade santa do Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus, e tudo novo será. Quem herdar sempre será vencedor. Deus Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus, e tudo novo será. Quem herdar sempre será vencedor. 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 Tenham todos um ótimo convívio.